a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Aclame ao Senhor toda a terra. Aclame o Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao O que Rei. acontece? Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Aleluias. Espírito Santo. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado e levanta uma intercessão nesse momento. Se o teu irmão entrou nessa noite cansado, cansada, com os afazeres do dia a dia, com a luta, Deus vai carregar. Deus vai carregar. Deus vai te carregar. Deus vai te carregar nessa noite. Deus vai te pegar no colo nessa noite e vai dizer para você: eu te renovo. Eu renovo as tuas forças. Eu renovo as tuas forças. Intercede agora pelo teu irmão. Libera uma palavra de bênção. Alabacanda, rabacena, dabaçoguias. Libera agora uma palavra. Senhor, carrega, renova. Aleluia. Libera agora uma palavra. Libera agora, porque Deus vai carregar. Outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor, em nome de Jesus. Em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, igual nessa noite, clamar pela glória, a glória de Deus. Renova, Jesus, renova, Jesus.
Santo nessa noite de glória. Não sabe viver. Senhor, abençoa. 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 Libera uma palavra agora de bênção em nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamai pela glória, a glória de Deus. Aleluia, dá uma salva de palmas para Jesus. Eu creio que hoje vai ter a salinha das crianças. Yes? Vai. Vamos convidar as crianças nesse momento para estar abençoando. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. A igreja, estenda as tuas mãos. Senhor Deus, poderoso Senhor, nós abençoamos, Senhor, esta geração. Declaramos que eles são teus, Senhor. Em nome de Jesus, que a bênção e a proteção do Senhor venha acompanhar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pode ir com a salinha. Amém. Os irmãos podem se assentar nesse momento. Após a ministração, nós estaremos apresentando os visitantes. Nosso pastor vai estar apresentando, fazendo os anúncios também. E o ofertório, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A irmã está chegando ali com um panelão, parece aqueles mandou eu ficar calado, você viu? Tentou entrar escondidinho, eu vi um panelão, parece aquelas panelas que Israel devia carregar, né? Saindo do Egito para a terra prometida. Ali é para alimentar, mas não vamos pensar na comida agora não, tá? Calma aí. Que hoje a comida eu ouvi falar que a cantina vai ser light, viu? Vai. Mentir é pecado, irmãos. Não vai ser light não, prepara. Você vai ter sonhos e visões de madrugada. Mas vai ser bom, vai valer a pena. Vale a pena o preço. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar a igreja neste momento a abrir em Apocalipse capítulo 2, verso 18. Eu não sou nenhum pastor entendido em escatologia, em teologia, quando se trata na área de Apocalipse, últimos tempos, né? Não chego aos pés do pastor Marcos, que anda, né, dando uma aula maravilhosa ali, mas a gente está aprendendo, amém? Também, em nome de Jesus, com o Espírito Santo e com esses servos de Deus. No último final de semana deste mês, o pastor Prestes vai estar encerrando esse seriado, essa campanha, né, com as últimas duas igrejas. Amém? Semana que vem o pastor Marcos vai estar ministrando sobre a quinta igreja, né? E após, o pastor Prestes vai estar finalizando quinta e sexta. Nossa, pastor, mas sexta-feira é tanta atividade que anda tendo. Eu vou te dizer um negócio, vale a pena. Na sexta-feira, presta atenção, por favor. Na sexta-feira, quando você tiver já no meio da aula, já na quinta-feira você vai falar assim, não é suficiente 2 dias. Foi o que aconteceu o dia que eu participei, a última a classe que eu participei dele. Acho que foi 2 ou 3 dias, eu falei, não é suficiente, é muita coisa. E é um tipo de assunto que te deixa ligado, e ele sabe falar do assunto. Deus deu ele o dom de dominar esse assunto dos finais dos tempos. Vamos dizer assim, se alguém pode dominar, né? Eu acho que não. Pelo menos teve a graça
conhecer um pouco, né? Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 2, verso 18. A palavra do Senhor declara, pode ler assentados mesmo, eu sei que os irmãos andam na correria essa semana. E nesse frio, quando manda sentar, é difícil de levantar. Quando manda deitar, aí nem se fala. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Eu falei Reis? Segunda Reis? Quem falou Segunda Reis? Falei igual o pastor Júlio fala. Vocês estão tentando me enganar, é isso? Jesus amado, o que está acontecendo? Será que a idade está chegando já? Misericórdia. Aleluias. Acho que é por isso que o pastor tem que estar em tempo integral quando for ministrar, viu? Porque é difícil. Hoje foi corrido. Capítulo 2, verso 18 de Apocalipse. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Verso 19, eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Olha só, verso 20, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensine e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria, da idolatria. Verso 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Até aí, depois nós vamos continuar. Senhor, feche teus olhos, Espírito Santo, ajuda-nos a navegar na tua palavra, mas ao mesmo tempo, Senhor, que a tua unção venha fluir nessa noite, como quinta-feira passada. Eu sei que cada culto é diferente, o Senhor faz como quer, então faça nessa noite como o Senhor quiser. Eu te dou, Senhor, espaço na minha vida para ser instrumento nas tuas mãos, e eu creio, Senhor, que cada um aqui, Senhor, está se rendendo para ser vaso nas tuas mãos agora, nesse momento, dando lugar para o teu Espírito agir, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de falar de um assunto, eu não quero tomar muito tempo, que também eu quero orar pelos irmãos, e eu quero deixar para aqueles que dominam realmente ministrar essa palavra, né? Se bem que o que domina mesmo a palavra é o Espírito Santo. Mas eu quero deixar algo aqui que Deus tem colocado ao meu coração. De uns tempos para cá, mediante essas quinta-feiras, falando sobre o Apocalipse, uma coisa que eu noto que acontece conosco, na nossa geração está tão difícil de focalizar na vinda do Senhor Jesus. Eu não sei o porquê, eu posso vir na igreja, pastor Júlio, e ouvir uma pregação domingo ou quinta-feira, mas durante a semana, para ser honesto com os irmãos, vamos ser honestos, nós estamos entre irmãos, não é toda hora que vem aquele sentimento da vinda de Cristo Jesus na mente e no coração. Eu creio na vinda de Jesus, eu tenho certeza, eu anseio, eu espero por isso. Mas eu creio que na nossa geração há uma luta espiritual muito grande que tenta cegar a nossa geração sobre a vinda de Cristo. Porque quando você fala sobre a vinda de Cristo, você fala de estar preparado. Você fala de estar em santificação. A sua mente e os seus objetivos e os seus planos
não passa a ser tanto terreno, mas mais eternos. Se for pensar na vinda de Cristo, conforme nós temos aprendido, pastor, o nosso caminhar vai mudando completamente cada vez mais. Aquilo que você acha que é um dilema para você, uma luta hoje, se você for pensar realmente na eternidade, você vai entender que aquilo ali não é nada que você está vivendo e passando, comparado com aquele grandioso dia que o Senhor vai te honrar e te receber. É o maior evento de todos os tempos. Jesus falou quando estava para ser levado aos céus, após ter ressuscitado ali em Atos, ele falou de deixar o Consolador, o Espírito Santo aqui na terra conosco, para nos dar o poder de viver a vida cristã aqui na terra. E também para estar aguardando aquele grande dia em que ele vai voltar. Porque ao subir as nuvens, houve uma voz que falou assim, do anjo falou assim, do mesmo jeito que você está vendo ele subir, vai ser o mesmo jeito que você vai ver ele voltar. Então é um evento tremendo, maravilhoso, mas como envolve uma grande espiritualidade nisso, porque falar que Jesus vai voltar, para um ímpio, para uma pessoa que não acredita em Deus, forget it. A pessoa não vai acreditar do jeito nenhum, vai achar, isso é loucura. Infelizmente, na cabeça de muitos cristãos hoje, na nossa geração, também parece que é algo distante. Se você for ver a porcentagem de pessoas que acreditam no arrebatamento, no mundo evangélico são poucos. Mas haverá aquele arrebatamento. Haverá a chegada daquele grande dia, aonde nós vamos encontrar com Jesus nos ares, aonde você vai ver a face de Jesus. E não se preocupa, por mais que as trevas estão cobrindo a terra, e a escuridão os povos, como o Velho Testamento declara, a Bíblia diz, sobre ti virá uma luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. O Senhor deixou o Espírito Santo para te capacitar e ser o teu consolador, o teu companheiro, o teu amigo, para que você venha chegar até o fim. Eu acho interessante essa mensagem à igreja do anjo de Tiatira, e eu estava lendo um pouco, a Bíblia fala, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus. Olha só como Jesus começa a conversa aqui, começa esse assunto, esse diálogo entre ele e o anjo. Primeiro ele começa a se apresentar como Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Eu estava vendo o significado de olhos como chama de fogo e os cabelos brancos. Alguns historiadores, estudiosos da palavra, falam que simboliza a eternidade, a sabedoria e a onisciência. Os olhos como chama de fogo, em outras palavras, simboliza que o nosso Jesus, ele vê todas as coisas. Ele vê além muito mais do que os nossos olhos natural vê. Os olhos de Jesus como chama de fogo, ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece os teus sentimentos. Ele sabe dos teus planos, ele sabe das suas preocupações. Ele te conhece mais do que tua mãe e teu pai. Ele te conhece mais do que o marido e a esposa. Ele te conhece mais do que você mesmo. Porque quantas vezes nós chegamos para Deus e perguntamos, Deus, o que está acontecendo comigo? E o Senhor sabe muito bem o que está acontecendo com você. É assustador isso? Vamos falar a verdade. Olhar é sim, porque ele vê todas as coisas, mas também é conforto, sabe por quê? Ele te entende. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe que a gente é pó, a palavra fala. Então ele sabe também te erguer, te levantar. Ele sabe usar os instrumentos certos para te colocar de pé. Então ele começa a descrever aquele que tem os olhos de fogo. Quer dizer o quê? Ele quis comparar a situação, ele quis mostrar a situação que estava um pouco mais adiante.
que estava acontecendo em Tiatira. Eu estava lendo um pouco sobre a história dessa cidade. Alguns historiadores dizem que era uma igreja moralmente comprometedora em uma cidade comercial com várias associações de comércio. Tiatira é uma cidade bem comercial ativa, cidade que frequentemente patrocinava festas de idolatria e orgias. Ela era famosa por suas mercadorias de lã e tintura púrpura. Nós vemos isso em Atos capítulo 16, verso 14. Era uma cidade conhecida como uma cidade idólatra e pagã. E Jesus dirige a palavra ao anjo da igreja, ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Deus, ele conhece as nossas obras. Às vezes o homem não reconhece, mas Deus conhece as tuas obras. Às vezes você vai ajudar alguém, a pessoa não reconhece, mas o Senhor reconhece as tuas obras. Às vezes você vai estender a mão para alguém, a pessoa não te agradeceu, mas o Senhor reconhece o teu coração, Ele reconhece as tuas obras. A gente procura às vezes o reconhecimento humano, mas os olhos de chama de fogo vê tudo. E Ele reconhece a intenção do teu coração e do meu coração. O maravilhoso de Deus é que Ele vai muito além, Ele vai lá na intenção do homem. É por isso que Davi, ele pôde perdoar, por mais que Davi cometeu as coisas mais absurdas que se pode ler num livro de pecado, de ter um currículo de pecado. Davi cometeu, mas Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhecia como ele ia se arrepender daquilo que havia acontecido. Mas indo adiante, ele começa a declarar: eu conheço as tuas obras. Olha só as qualidades. Jesus primeiro começa a declarar as qualidades. A tua caridade, quer dizer, o teu amor eu conheço, que o amor aí é forte. E o teu serviço e a tua fé. Olha quanta qualidade. E a tua paciência. É fácil ter paciência? Do jeito nenhum. Conheça a tua paciência. E olha que coisa forte que Jesus declara: e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Jesus está dizendo aqui: olha, eu conheço a sua obra de uma forma que eu estou vendo que você hoje está mais acelerado na minha obra, você está mais envolvido, você está mais dedicado do que no começo de quando você começou, do que no princípio de quando você começou a me servir. Eu vejo maior dedicação ainda hoje, talvez dobrado, triplicado, não sei. Mas ele começa a dizer: mas eu tenho contra ti que toleras Jezabel. E quando ele fala que tolera Jezabel, ele descreve mulher que se diz profetiza. Quer dizer, ela não é profetiza, ela se diz profetiza. E eu fui ler um pouco entendendo por que quem era essa mulher. A gente não vê muito falar sobre ela, não tem uma descrição dessa mulher, mas havia uma personagem na igreja, uma mulher na igreja, que estava se dizendo profeta e trazendo uma voz pagã dentro da igreja. Em algum momento na igreja de Tiatira, esse personagem, ela entrou e começou a se dizer profeta e começou a influenciar a igreja. O que eu acho interessante é que primeiro Jesus, ele já descarta a posição dela profética. Em primeiro lugar, em outras palavras, ela não é profetisa. Ela não é profetisa. Porque com Jesus não tem enrolação. Com Jesus não tem meio termo. Quando ele entra para resolver um negócio, ele vai arrancando pela raiz. Com Jesus ele não vai pelas beiradas, igual Satanás vai pelas beiradas querendo te passar pé, não. Jesus, ele entra pela porta, porque não é ladrão, porque ele bate na porta do teu coração, você tem que abrir, ele entra e ele vai lá na raiz do problema.
E ele chama o problema por nome, igual ele chamou Lázaro. Lázaro, vem para fora. E nessa noite, Jesus está chamando o teu problema por nome. Seja qual o problema gigante, ele chama por nome nessa noite. E olha só, ele descreve os atos dessa mulher e ensina. Quer dizer, ela estava dando aulas ali na igreja, estava ensinando. E engane os meus servos. Em nenhum momento ele falou de ímpio. A missão desse espírito maligno, vamos chamar espírito de Jezabel, igual alguns pastores chamam, era de enganar os servos do Senhor. A Bíblia continua dizendo, para que se prostituam. Qual foi o motivo da enganação? Para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. O lindo de Jesus, que por mais que essa pessoa estava fazendo essa destruição toda no meio desse ministério, olha só o que o verso 21 fala. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. O lindo de Jesus não importa a seta, às vezes a pessoa está sendo uma seta maligna, mas Jesus, ele ama aquela alma. Ele pode odiar o pecado, rejeitar o pecado, mas ele ama o pecador. E a Bíblia fala que dei tempo para que se arrependesse, mas ela não se arrependeu. A palavra do Senhor continua dizendo, eis que porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não arrependerem das suas obras. Quer dizer, algum certo de julgamento Jesus ia trazer aquele personagem, e não somente a essa pessoa, aos seus seguidores também. E ferirão de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Meus amados irmãos, eu fiquei pensando, por que Jesus chamou de Jezabel? Eu tenho certeza que a mente dele está vindo lá em Reis. Vamos abrir lá no livro de Reis. Quem era Jezabel? Agora é Reis, né? Não era antes, não. 1 Reis, verso 30 e 31. É uma das primeiras menções sobre Jezabel. Em primeiro lugar, havia um homem chamado Acabe que foi rei de Israel. Verso 30 declara, capítulo 1 de Reis, 1 Reis, capítulo 16, verso 30. Acabe sendo um rei, a Bíblia declara no verso 30, e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. A história diz, e às vezes passa até nesses canais seculares, que o rei Acabe foi o pior rei na história de Israel. Foi um dos reis mais que levou o povo à idolatria, foi um dos reis mais pecaminoso. E no verso 31 declara, e sucedeu que como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por sua mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu Baal, e se encurvou diante dele. Ele tomou por nome a quem? A Jezabel. E a Bíblia mais adiante começa a dizer de um personagem que todos nós gostamos de ouvir falar, que é o profeta Elias. O profeta Elias foi levantado como voz de Deus na terra para profetizar e trazer Israel ao arrependimento. E Elias, quando ele começou a exercer o seu ministério profético, quem estava no reinado era Acabe.
E a Bíblia nos mostra que Deus começou a usar Elias para confrontar o rei Acabe. E eu creio que a intenção de Deus era poder mudar e quebrantar o coração do rei Acabe. E a intenção de Elias com certeza era trazer a Acabe a consciência que somente Deus era Deus. Mas através da história, o tempo foi passando, Jezabel ela foi se infiltrando ali e tomando um certo domínio do reinado de Israel. E um certo domínio sobre o rei Acabe, ao ponto de trazer as idolatrias do seu pai, que o seu pai era um homem idólatra, um homem perverso. E ela começou a trazer uma influência maligna sobre Acabe e sobre todo Israel. Levantar o ponto de ter altares de Baal, profetas de Baal, idolatrias imagináveis, tudo quanto é tipo de pecado. Carnaval no Brasil era talvez fichinha comparado com o tipo de idolatria que havia ali. Porque não somente entrava na área sexual, mas entrava na área idólatra de demônios, de idolatria e imagens também. Algo perverso e demoníaco, era uma mulher que dominava o seu marido. Agora não entendo, não venha me julgar que eu estou cutucando nada não. Não é porque às vezes a mulher tem uma voz forte, que você vai chamar de Jezabel também não. Que às vezes o irmão é chamado de varunca, quem manda é ela, ele nunca. Não varão, é varunca. Mas não é isso não. Às vezes isso vem de personalidade, de criação, né? E aí o marido, sim amor, para não ter nenhum problema no reinado. Mas, entenda bem, havia algo demoníaco por trás disso, é algo diferente do que um simples controle de uma mulher. Era realmente atrás desses atos de Jezabel, havia uma potestade demoníaca poderosa, que eu creio com certeza que atua nos nossos dias. Jezabel começou a manipular a mente de Acabe e o reinado de Israel distante dos caminhos do Senhor. Ao ponto que o profeta Elias apresentava-se diante de Acabe e fazia desafios e milagres tremendo, e Acabe não rendia. Porque com certeza ele chegava em casa e falava com Jezabel, e Jezabel, no ouvido dele. E esse espírito, eu tenho certeza, ele tem dominado em certas regiões, em certos, às vezes até ministério. Eu li um livro, comecei a ler um livro, alguns aqui talvez já leram também, do John Paul Jackson. Ele já faleceu, um ministro americano. E ele fala, desmascarando o espírito de Jezabel. Tem vários livros que falam sobre isso. E ele começa a dizer um caso, pastor, que eu achei tão interessante. Ele diz do ministério de um pastor, nesse livro, e também eu vi ele numa entrevista também falando sobre isso. Esses dias eu vi um vídeo antigo dele, antigo assim, não antigo, tão um pouco recente, que ele faleceu recente. E ele fala desse ministério que estava florescendo, que estava crescendo, aquele avivamento, etc. e tal. Pastor e a sua esposa ali. Chega uma irmã naquela igreja. E aos pouquinhos a irmã se mostra bastante espiritual, aos olhos naturais. Ela fala de oração, ela fala de jejum, ela fala de não sei o quê, de palavra e tal, etc. E ela começa aos pouquinhos a ter uma influência ali na igreja. E aos pouquinhos ela vai direto no pastor e vai conquistando o pastor. E vai conquistando o respeito do pastor e começa a ter uma liberdade na igreja. O que acontece? De repente aquela mulher começa a ser o dono do círculo de oração da igreja. E aquela mulher aos pouquinhos ela foi penetrando no meio dos outros ouvidos dos irmãos e começou a colocar defeito na esposa do pastor. Ah, você já viu a esposa do pastor? É assim. Ah, você já viu a esposa do pastor? É assado. Será que Deus realmente está nesse negócio? Eu acho que Deus vai acabar tirando ela. E essa foi a mensagem que ela começou a propagar no meio da igreja, conforme esse pastor foi dizendo.
E ele diz que, de repente, a esposa do pastor, sem saber do que estava acontecendo, e o pastor, ele só foi dando a abertura, porque uma mulher cheia de talento. Porque às vezes o homem de Deus se cega quando vê talento. Tem que ver o que Deus está falando no coração dele. Porque Satanás, ele entra com um sapatinho de algodão. Não acha que Satanás não ciranda em igreja não, porque ele ciranda sim, está aqui em Apocalipse. Não acha que ele não tem poder não, porque ele tem poder de destruição sim. Mas nós temos mais poder quando nós sabemos usar esse poder. Nós sabemos mais do que ele quando nós estudamos essa palavra aqui. E a esposa do pastor, resumindo a história, foi adoecendo. Ao ponto de ficar bastante enferma, de realmente estar em risco a sua vida. E certo dia uma irmãzinha de oração, de verdade, ficou incomodada a visitar essa nova membra. Essa mulher que havia conquistado o ministério. E quando ela chegou na porta da casa daquela mulher, parecia que ela não estava em casa, mas ela viu o carro da mulher, então o que ela fez? Ela chegou até a janela, e quando ela olhou na janela, da parte do lado ou de trás, não sei o detalhe, ela vê, diz o escritor, diz esse pastor, que ela vê aquela mulher, aquela indivídua sentada no meio de um círculo, com os materiais em volta dela, e ela com a agulha, e furando uma bonequinha com a agulha. E a bonequinha estava vestida igual a pastora da igreja. E naquele momento ela volta, chama o pastor, chama a sua esposa, chama a direção da igreja, conta o que aconteceu. Sabe o que eles fizeram? Eles deram chance para aquela mulher se arrepender. Mas aquela mulher acabou saindo do ministério. E eles pediram a Deus que viesse curar a pastora. E pediram arrependimento, e Deus trouxe cura e levantou a pastora. Mas eu quis só dar um exemplo desse exemplo que eu li, que é um exemplo que como esse espírito de Jezabel, ele entra dentro do ministério. A coisa mais esquisita é quando você vê um pastor que é líder do ministério, dependente de uma mulher, para poder reger a igreja. No sentido de, não estou desmerecendo as irmãs, não estou falando isso não, eu estou dizendo qual que é a palavra de Deus, qual que é a direção de Deus. Só profetiza aquilo que a profeta está dizendo, só está falando o que a profeta está dizendo. Quando vai ver, o ministério está na mão daquela profetisa. Eu não sei de vocês, mas eu conheço uns 2, 3 ministérios assim. Nós estamos vivendo um tempo onde esse espírito ele vem para enganar e para dominar. E a palavra do Senhor nos mostra que por mais que Elias fez milagres, fez fogo cair do céu, Deus mandou fogo do céu, mesmo assim Acabe não se rendeu. O engraçado é que quando eu olho para Elias, eu tenho certeza que quando vocês pensam em Elias, você vê aquele homem assim, vaso autoritário. Esse é homem de Deus mesmo, esse é corajoso, esse é... Por isso que falou, não, esse é o espírito de João Batista, falou, né, sobre João Batista, esse é o espírito de Elias. Porque é um espírito selvagem no sentido bom, agressivo no mundo espiritual, em oração, em crer em Deus, em milagres de Deus. E é um homem que fez todos os milagres, mas eu quero fazer você pensar como esse espírito é forte que atua, e que atuava naquela época. Chegou um momento quando ele fez aquele desafio, vocês lembram, pastor, que ele fez aquele desafio com os profetas de Baal? Havia o que? 850? Havia 450 profetas de Baal e 400 de Azera, era isso o nome do outro deus, que era na mitologia grega, que era a esposa de Baal. 850 profetas malignos. E o profeta Elias profetizou. Ele sozinho falou: se meu Deus é Deus, Deus vai responder com fogo. Se o vosso Deus é Deus, o vosso Deus vai responder com fogo. E a Bíblia fala que ele se cortava o dia todo, aqueles profetas de Baal, faziam barulho, sei lá o que, dança, e nada acontecia. Mas aí Elias disse: talvez ele está dormindo.
Em outras palavras, talvez ele tirou uma viagem, talvez ele está cochilando. Agora chegou a minha vez, deixa eu clamar ao Deus vivo. E a Bíblia fala, quando Elias começou a clamar, Deus respondeu com fogo do céu. E queimou o altar que foi preparado ali por Elias com as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. E não somente consumiu o altar e o sacrifício, mas lambeu uns 4 baldes de água que o profeta tinha mandado jogar ali. Não é, pastor? Secou a água. Ele quis fazer, não somente Deus é Deus para consumir, Deus consome até a água. Foi um negócio do impossível. Quando você vai lendo esse negócio, você fala, meu Deus, eu quero ser Elias. Jesus me ajuda a chegar pelo menos um pouquinho. Mas aí, quando isso acontece, Israel vê, porque o povo de Israel todo estava vendo, a nação toda, eles começam a dizer, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias fala assim, pega os profetas de Baal, os profetas, os outros profetas, 400 profetas também, e mata todos eles. Corta todos eles. Passa o knife neles. Mataram os profetas de Baal. Elias devia estar se sentindo um champion, um campeão. Acabe, ele volta para casa. Quando ele chega em casa, o que ele vai fazer? Foi falar para Jezabel. Jezabel, ela não fica com medo, provavelmente, que Acabe ficou. Ela se levanta contra o profeta Elias. E ela manda um recado para Elias e diz assim, que amanhã, ou amanhã, ou futuro, eu não lembro muito bem agora da passagem, mas a mesma coisa que aconteceu com os meus profetas, vai acontecer com você, Elias. Você vai morrer. Naquele momento, a Bíblia fala que Elias, fugiu. Aquele homem que orava e caía fogo do céu, fugiu de uma mulher. Aquele homem que fazia tantos milagres, fugiu dela, de Jezabel. Em nenhum momento ele fugiu de Acabe. Acabe teve uma vez que falou, aí o perturbador de Israel. Elias foi e respondeu ele, falou, não, quem está perturbando Israel é você, seus pecados, é a sua banda, não é eu não. Elias teve a coragem de enfrentar o rei, mas a rainha, ele correu, por quê? É um espírito forte que trabalhava e atuava. É esse espírito que se diz profetiza. O engraçado é que Jesus fala, ela se diz profetiza, e Jezabel levantou seus profetas. E esse espírito, eu vi esse autor falando, que ele se levanta contra os verdadeiros profetas da casa de Deus. Ele se levanta contra os profetas, sabe por quê? Para tirar os profetas jogada, tirar os homens de Deus jogada, tirar as mulheres de Deus jogada, para que as suas obras não sejam discernidas. Ela se levanta contra a voz do profeta Elias, sabe para quê? Para que a voz de Deus não seja discernido em Israel. Ela manda e o profeta começa a correr e vai para a caverna e pede até a morte. Mas para todo demônio forte que se levanta, para todo demônio que se chama valente que se levanta, há um anjo do Senhor dispensado do céu para pelejar a teu favor e a meu favor também. Pode se levantar na nossa geração um espírito Jezabel, mas Deus te deu o Espírito Santo do Senhor. Algumas características que eu notei de Jezabel é controladora, cobiçosa, confronta a voz profética. Chega de mansinho, igual ela chegou na vida de Acabe. E a palavra do Senhor nos mostra que quando, para finalizar, o tempo está voando, quando Elias está dentro daquela caverna, se escondendo ali, pedindo a morte, a Bíblia fala que enquanto ele está dormindo, o anjo do Senhor aparece para ele.
com o alimento do céu. E acorda o profeta, e ele está querendo dormir mais, e acorda ele de novo, e fala, está na hora de comer e levantar. Sabe por quê? A caminhada é grande. Resumindo a história, pelo que eu estava lendo, quando Elias sai dali, ele vai no monte e ouve a voz do Senhor, não é? Após ouvir a voz do Senhor, ele vai e unge o profeta Eliseu como seu seguidor. O profeta Eliseu se levanta com um ministério muito forte, porque ele havia pedido a unção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Um dos mandamentos do ministério do profeta Eliseu era destruir o ministério de Jezabel. Olha a arquitetura que Deus faz aí, o plano de Deus. Ele unge Eliseu, toma Elias para si. Eliseu vai e pega um dos seus moços profetas, a Bíblia fala que é um dos seus moços, unge ele, né? Pega ele como profeta e fala, vai lá e unge Jeú como rei de Israel. Acabe já estava fora da jogada, ele chega e unge Jeú, e o mandamento de matar Jezabel está sobre o reinado e sobre o ministério de Jeú. Jeú, ele vai e a gente conhece a história, ele joga aquela mulher pela janela, e a Bíblia fala que Deus falou assim, o corpo dela não vai ser nem enterrado, os cães vão comer a carne dela, por tudo aquilo que ela fez. Isso me mostra, sabe o quê? Que a autoridade tem que vir de cima para arrancar ela. A autoridade tem que vir de cima, teve que vir do rei para poder confrontar Jezabel. Porque é um espírito que penetra e vai no topo do ministério. Graças a Deus eu não estou assustando os irmãos não, tá? Isso não está acontecendo aqui não. Pequerize, pode dormir em paz hoje. Não é que não. Estou dizendo assim, hoje no mundo, e o que eu li na palavra de Deus, e o que eu entendi disso. É um que penetra, que penetrou até o anjo e começou a atrapalhar a igreja do Senhor em Tiatira. Qual que é a solução? A solução é que o Espírito Santo do Senhor habita em nós para nos dar o discernimento de espíritos, a voz profética para sempre profetizar a verdade, a autoridade para não correr. Por mais que Elias correu, Deus ensinou ali, não corre não, eu sou contigo. E Deus sempre encontra uma forma para derrubar esse espírito maligno que se levanta. Se coloca de pé neste momento. Eu tenho que parar e eu ia falar mais sobre o Apocalipse, mas eu não quero tomar muito tempo, já são 8h55, eu quero orar com os irmãos também. Eu vou deixar mais uma palavra com os irmãos aqui. Presta bem atenção, irmãos. Eu vi um ministério há um tempo atrás. Estava num Pentecoste tremendo. Um mover de Deus tremendo, pastor. De repente, se levantou uma mulher, a mãe, e foi um familiar desse pastor, a própria mãe dele. E enquanto esse pastor viajava, essa mulher começou a profetizar na igreja uma mudança muito grande. Uma profecia muito estranha. Para o louvor, 30 dias, ela falou. Deus manda parar o louvor 30 dias. Deus manda as irmãs não passar maquiagem na cara. Enquanto o pastor estava viajando. Porque Satanás é esperto. E pegou um familiar do pastor, porque é difícil, é a mãe. Quando isso aconteceu, eu falei assim, meu Deus, isso vai ter consequências por longo prazo nessa igreja. Esses dias eu estava falando com esse pastor. Ele falou, pastor Daniel, você não sabe as desgraças que tem acontecido. As coisas, o tanto de coisa ruim que aconteceu desde a última vez. Até na saúde do pastor.
E aí eu falei, não, pastor, eu vou te visitar. Mas eu lembro quando eu falei, cuidado com essa voz profética. E a voz profética era o que? Era envolver, sabe o que? Não, vamos orar. Começou a dominar o ciclo de oração. Se mostrou espiritual. Quando eu li isso e li o livro, eu falei, gente, eu já vi isso muito aí fora. Eu só não sabia discernir o que era. Satanás, ele vem contra a tua voz ministerial. De alguma forma, ou de alguma forma já aconteceu ou vai acontecer com você. Seja através de uma mulher ou através de um homem. O inimigo, ele vai se levantar contra a tua voz ministerial. Para fechar as portas para você em certo lugar. Em certo ministério, em certa cidade. Mas se Deus é contigo, a porta se fecha aqui, mas se abre ali. O poço daqui é tampado com areia, você vai cavar outro poço, porque há um ministério em você que Satanás, ele pode perseguir, mas matar, ele não vai matar não. Satanás, às vezes, ele usa pessoas que se diz crente para matar crente. Foi pessoas que conheciam Jesus, que vendeu Jesus. Porque Satanás sabe jogar com esperteza. Mas maior é a unção e a chamada de Deus na tua vida e na minha vida. Por isso, sabe por quê? Por isso quando o pastor fala, cuidado em pegar profecia aí fora. Toma cuidado mesmo. Cuidado com quem que você vai orar. Toma cuidado mesmo. Aqui eu fico em paz porque eu conheço. E tenho um espírito de discernimento na minha vida. Por mais que eu conheça, eu tenho um espírito de discernimento também. Então eu fico tranquilo, mas a gente tem que tomar cuidado hoje por onde a gente anda. Muito cuidado. Mas se o inimigo se levantou contra o teu ministério, Deus é poderoso para poder te erguer novamente. Quando eu li essa mensagem, eu falei, então tá a fichinha, fácil. Eu saí de uma empresa uma vez que uma mulher se levantou. Quando ela ficou sabendo que eu era pastor, ela começou a me perseguir nessa empresa gigante. E eu estava lá 3 anos, ela começou a me perseguir até ela me fazer perder o trabalho, pastor. Eita, mulher, ela influenciava. Mas o dia que eu saí de lá, não é que eu julguei maldição não, eu senti. Eu falei assim com um dos gerentes lá, eu falei assim, se eu sou servo de Deus, e ela está tocando a minha vida, ela vai perder esse trabalho aqui. Deus é fiel. Deu 9 meses, ela perdeu o trabalho dela também. E Deus abriu uma porta muito maior para mim. Espírito de Jezabel pode se levantar contra a vida. Eu não tenho nada contra a pessoa, não. Mas eu tenho contra esses espíritos malignos que começam a penetrar em trabalho, em igreja, seja o que for. Eu gostaria de orar por você neste momento. Convidar você a fechar os teus olhos. Mas havia um grupo ali em Tiatira que não se misturou, não. A Bíblia fala assim, Jesus fala, mas eu vos digo a vós e aos restantes, aqueles que não se misturaram, que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como diz, as profundezas de Satanás, que Jesus chama, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retenha até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Jesus declara, e com vara de ferro regerais serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, dali-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus fala assim, ao que vencer, vai reger as nações junto comigo no milênio. Ao que vencer, vai reinar no milênio. Vocês querem saber o que é milênio? É só participar da última quinta-feira aqui, que o pastor vai explicar o que é milênio, o que é reinar aqui na terra. Ou escola dominical também, ó. Estou chegando. Quer dizer que é um dos temas que vai vir. Apaga a luz aí, meu amado. Feche os teus olhos neste momento. Rapidamente. Ele acertou. Primeira vez. Até que foi bom. Primeira vez minha, você não queria nem ver. Fiquei quase meia hora, o pastor Júlio teve que ir lá correndo e deixa eu resolver isso para esse menino que ele está meio perdido. Eu gostaria de orar por você agora. Às vezes você não tem confrontado esse espírito de Jezabel.
mas você tem confrontado uma luta diante de você. E você, através dessa palavra nessa noite, está dizendo assim: olha, sabe de uma coisa? Deus tem uma obra na minha vida, eu vou perseverar. Se houve uma luta, um gigante que se levantou esses dias contra você, nós queremos orar junto aqui. Quantos gigantes nessas quinta-feiras e domingos Deus tem derrubado na minha vida? Eu gostaria de convidar você a vir aqui até aqui à frente, que os ministros vão estar concordando pela tua vitória. Seja na área espiritual, seja na área financeira, nós vamos orar neste momento e Deus tem o poder de mover as águas a teu favor. Aleluias. Aleluia. Aleluia, Jesus amado, Jesus bendito. Tu és santo, Senhor. Alabacandarabachedebe andarabassou. Farabacandarabachedebe andabia. Há uma geração profética também nesses últimos dias, que não se compromete com a mesa de Jezabel, mas que profetiza a verdade. Aleluia. Aleluia. Venha. Você que precisa de oração, venha. Eu gostaria de convidar todos a fechar os olhos, estender as suas mãos aos irmãos que estão aqui, os que ficaram aí atrás. Alamando kendebia serredebia andarabachebia. Folaha serredebia. Me ajuda com a adoração aí. Eu peço a ajuda dos pastores nesse momento. Vamos estar orando e intercedendo. Clama ao Senhor neste momento. O Deus de Israel está aqui. O Deus de Israel está aqui. Oh, Alabacandarabachou. A igreja ora, a igreja ora, a igreja ora nesse momento. Pastor Edilson, vem cá nos ajudar em oração também, em nome de Jesus. Aleluias. Alabacondorobachou, redebe andarabachobia. Aleluias. Espírito Santo. Existe um Deus no céu, que a letra do papel não pode descrever. Aleluias. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Oh, Deus tremendo e poderoso. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Espírito Santo, amado, vamos declarar: Jeová, Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Vai a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O teu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Vem cá, eu gostaria de orar pela senhora. Aleluia. Ele
faz o que Ele quer, Senhor. soberano e forte até. A igreja ora nesse momento. Senhor, essa peleja não é dela, Senhor, mas é do Senhor. E toda influência maligna, Senhor, que se levantou contra a vida dela, agora seja quebrada em nome de Jesus. Senhor, o Senhor me mostra uma seta maligna e o inimigo se agradando com essa luta, com essa seta diabólica que ciranda essa irmã. Mas nessa noite nós, como a igreja do Senhor, nós quebramos isso em nome de Jesus. Shalabando que deve andar abaixo, deve ir Tolabaçu que deve a serra, deve andar abaixo. Pastor Júlio, me ajuda em oração por essa irmã. Que esse levante maligno seja quebrado agora em nome de Jesus. Que essa seta diabólica seja desfeita. Eu navegarei. Quebra, Senhor. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Agora, Senhor, derrama mais sobre ela. Ao Deus do meu Agora, Senhor, derrama mais sobre ela. Espírito Santo, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. A sua serva, Senhor, tem entrado em pelejas espirituais, em guerras sobrenaturais, Senhor. Cobre ela, Senhor, quando ela interceder. Cobre os seus, Deus, em nome de Jesus. Tu entraste aí numa peleja espiritual, intercedendo. Mas Deus te protege e te guarda. Deus está contigo. Deus vai jogar por terra essas muralhas através da tua intercessão. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Através da tua oração Ele vai mover. sem nenhuma explicação. Eu navegarei, eu adorarei, Senhor, ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Mas, Senhor, mais a tua unção, Espírito de Deus, Que desce como fogo. isso, Senhor, envolve ela mais. Vem como em Pentecostes. Isso, Senhor, envolve ela mais na tua presença, na tua glória agora. Reveste ela do teu poder. Reveste ela da tua unção, Senhor.
Espírito, vem Espírito de Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, alabacandarabachebe, e anderradabaçobe, enche-me de novo. xerredebe, andarabachebe, andarabachebe. Vem cá, homem, eu gostaria de orar por você. Aleluia. Vem Espírito de Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Xanabacandarabachébia. Deus, que Ele venha entrar em águas mais profundas do Espírito. Adamaçoguedebe andarabachébia. Abraça Ele agora, Jesus, com a tua presença, com a tua unção, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chegou a hora de uma pegada maior. Chegou a hora de uma caminhada maior com Jesus. Chegou a hora de um compromisso maior. Esse ano vai ser diferente em nome de Jesus. Deus tem uma obra na tua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Deus, o teu filho não chegou nessa igreja por acaso, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor que chamou, o Senhor é poderoso para completar essa boa obra. Em nome de Jesus. Alabacandarabasúbia. Um dos pastores coloca a mão sobre ele e abençoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabes viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Natanael, vem cá. Dá a mão aqui. Eu senti uma unção quando você estava nesse púlpito aqui, filho. Eu tenho certeza que Deus vai te usar. Sem sombra de dúvida nenhuma. Eu vi a hora que Deus te tomou ali. Alabando resegede darabachegede bidarasobia. Falabacandarabaxerede minahadabassai. Te levo a um patamar novo. Te levo a um nível maior, diz o Senhor. Sedibisagandobile bidarachabias. Deus, eu tenho certeza que a palavra vai fluir, que o teu nome vai ser glorificado, que a palavra vai penetrar como espada. Derrama mais a tua unção nesse momento, derrama mais a tua autoridade neste momento. Usa ele, Senhor, meu Deus, no nosso meio, como um vaso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podem voltar aos seus lugares nesse momento. Aleluias. Eu gostaria de agradecer por esse tempo que nós tivemos aqui. Amém, ministrando a palavra de Deus nessa noite. Quero convidar agora, sem mais demoras, o nosso pastor para estar dando as considerações finais e também cuidando da parte do ofertório. Amém? Glória ao nome do Senhor.
toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Eu fico muito satisfeito e grato a Deus quando nós tiramos do homem o foco e colocamos o foco no Senhor. Quando nós falamos sobre tirar do homem o foco, é quando você começa a entender que quem tem que brilhar é Deus dentro da igreja. Porque senão nós vamos acabar nos confundindo a quem acreditarmos, a quem não acreditarmos. Se está falando algo que o nome do Senhor será glorificado, se está tirando o foco de si mesmo, comece a entender que Deus está trabalhando. Agora, quando você começar a ver que tudo quer fazer girar em torno de si, que as pessoas não podem mais servir a Deus com outras, porque vou estar começando a perder espaço, comece a ficar de orelha em pé, porque quer para si a glória. Deus divide o amor, Deus divide o poder, Deus divide até mesmo riquezas. Agora a glória de Deus, Ele não divide com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós gostaríamos neste momento de estar mais uma vez louvando ao Senhor pela vida do nosso irmão Leopoldo, também a sua esposa Mangida. Deus abençoe em nome de Jesus. Também temos ali a irmã da nossa irmã Cida, o nome? Penha, irmã Penha. Deus abençoe em nome de Jesus. É realmente uma grande honra para nós recebermos a irmã nesta casa, adorando este mesmo Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Também, meus queridos, neste momento nós gostaríamos de estar ofertando ao Senhor, trazendo ao Senhor o melhor das nossas vidas. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 9, né? Honre ao Senhor com as suas primícias, né? Coloque diante do Senhor o teu melhor, ou seja, quando você traz ao Senhor as tuas primícias, quando você coloca diante do Senhor aquilo que para muitos até parece ser mesmo uma loucura, né? As pessoas perguntam para você, por que é que você oferta? Por que é que você dizima? E você diz, eu não estou perdendo, eu não estou gastando, eu estou investindo. Você não está comprando Deus, você está simplesmente adorando a Ele, agradecendo a Ele com gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem feito por tua vida. Pega a tua oferta neste momento, fiz um envelope, vamos ofertar ao Senhor. Você tem a oportunidade de estar abençoando a obra do Senhor, tem a oportunidade de dizer, Senhor, eu quero ser grato a Ti, eu quero ser grato a Ti, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem abençoado, não somente as minhas finanças, o Senhor tem abençoado a minha família, nós estamos acompanhando um caso de enfermidade, que bem recente agora, 2 dias atrás, o esposo foi ao Brasil para auxiliar a sua esposa numa cirurgia que não ocorreu tão bem, e ali, todas as vezes que era necessário uma cirurgia, após a cirurgia que ela foi submetida, houve mais 4, toda a cirurgia eram 20 mil reais a mais, fora o preço do hospital, 20 mil reais por cirurgia, e aquele jovem bancando a cirurgia, quando viu que o Brasil não conseguiria mais mantê-la, então houve a decisão de trazer para cá. Só em um voo com um avião UTI custaram 262 mil reais. Aí você fala, pastor,
Eu quero investir no reino de Deus, eu quero investir na obra de Deus para que Deus possa continuar me dando a saúde. Hoje você anda, hoje você respira, hoje você tem todo tipo de facilidade. Sabe por quê? Porque o Senhor tem te guardado. Coloque-se em pé neste momento. Vamos aprender a ser grato a Deus. Pastor não está aqui tentando motivar você, trazer uma emoção, não. Eu estou trazendo algo real, fatos. Se Deus tem te dado graça, sabedoria, saúde, vamos ser gratos a Ele. Faça a Deus aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem com você. Lembrando que a Deus nós devemos até mesmo o fôlego de vida. Amém? Levante teu envelope neste momento. Nós estamos empenhados, meus queridos. Esta igreja é uma igreja dizimista, viu? Você que está participando desta igreja, e nós vamos voltar a trazer aqui palavras como essa, sim. Você que participa, que é membro desta igreja, você tem por obrigação, baseado na palavra de Deus, em trazer a 10ª parte para o Senhor. Se você quer que as janelas do céu se abram ao teu favor, se você quer que o Deus venha prosperar a tua vida, mesmo aqui na terra, seja fiel a Deus. É o único momento que Deus faz com que você possa o desafiar na palavra. Se eu não vos abrir, então olha, se você é um dizimista fiel, se você é um ofertante fiel, comece a acreditar no Deus o qual você serve. Há promessas na Bíblia que elas são incondicionais, mas há promessas na Bíblia que é condicional à tua fidelidade. Seja fiel a Deus, e Deus vai te mostrar que Ele também é fiel a ti. Amém? Deus nunca vai ser infiel, porque essa não é a sua característica. Deus sempre permanece fiel, mas muitas vezes nós retemos a bênção de Deus, porque nós demonstramos infidelidade. Amém? Levante teu envelope neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Pai querido, após, ó Pai, ouvir uma palavra tão poderosa, Senhor, aonde, ó Deus amado, o espírito de Jezabel, ó Pai amado, estava atuando, Senhor, ó Deus, mas pelo teu poder, Jesus Cristo, este espírito não pode ficar. Este espírito, ó Pai amado, já foi destruído, derrubado, expulso do meio da tua igreja. Ó Pai, os teus filhos neste momento estarão ofertando a ti, Senhor, trazendo o melhor à tua presença, Senhor, para que a tua obra seja feita. Deus, abençoa teus filhos, abençoa a saúde, abençoa, Pai amado, a prosperidade, Deus amado, a ausência de necessidade em todos os aspectos, ó Deus. Nós abençoamos o teu povo, crendo no milagre e na tua provisão, em nome de Jesus. Tudo que tens feito, vamos ofertar ao Senhor, gratos, oferte a Deus grato, por tudo que Ele tem feito, por tuas promessas. Aleluia! E tudo que eu sinto a tua unção, Senhor. Eu quero te agradecer. Aleluia! Com todo o meu ser, te agradeço. Levante tuas mãos e diga: eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por mim, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço por mim.
libertar, te salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluias. Estenda tuas mãos agora para frente. Lembrando que neste domingo, às 9 horas da manhã, estaremos aqui adorando o nome do Senhor, aprendendo a palavra. Você que não está vindo na escola dominical, você está perdendo um aprendizado tremendo. É muito importante que você venha aprender a palavra de Deus, saber o que te espera, saber aonde Deus espera que você se posicione. Amém? Diácono Natanael quer dar uma palavra aqui? Aleluias. Paz do Senhor, irmãos, novamente. Eu não sou de contar testemunho, mas a minha vida é um testemunho na mão de Deus. Você está olhando para um testemunho vivo aqui na sua frente. Eu nasci com um problema no meu coração, de sopro no meu coração. Aos 5 anos de idade, eu estava sempre fazendo exames. Então, na igreja, eu fui criado no berço cristão em primeiro lugar. Nasci no berço cristão. Então, a semente foi plantada no meu coração desde pequeno. Deus tem trabalhado na minha vida, na vida da minha família, através da minha família, através das orações da minha família. Deus fez uma obra tremenda na minha vida. Um dos testemunhos, eu vou contar 2 coisas. Eu não sou de falar sobre finanças, problemas financeiros para ninguém. Mas o primeiro testemunho que eu quero dizer é que Deus curou eu do sopro do coração com 5 anos de idade através de uma oração da fé. A última oração, a última ministração na igreja. Este é o primeiro que eu lembro. Mas eu prometi para mim mesmo que eu vou escrever num caderno todas as obras que Deus fez na minha vida. A minha esposa é testemunha. Talvez a pastora talvez saiba, mas ela não sei se a minha esposa contou alguma coisa. Pela segunda vez, esse ano, eu escrevi um cheque errado para dar de dízimo. Não me pergunte como. Eu escrevi um valor grande e eu não tinha. Não é grande, grande para mim, né? Eu escrevi ele e não tinha esse dinheiro. Eu estava pagando as contas, casei faz pouco tempo e pagando o cartão de crédito. Tinha a última prestação no cartão de crédito que estava para vencer no dia que eu tinha mandado para dia 15. E o cheque também ia cair mais ou menos nesse dia. Eu falei bem assim, se Deus preencheu, agora o que eu vou fazer, né? Aí a minha esposa liga para mim, eu não sei o que aconteceu. Aí ela falou bem assim, amor, você deu, o que você preencheu tal valor? Aí eu falei bem assim, não sei, deixa eu ver. Eu fui olhar no caderno, né, no cheque, e ali estava que eu tinha preenchido para o Templo dos Milagres. Eu falei bem assim, se eu preenchi, Deus vai prover. Por incrível que pareça, eu esperei chegar o extratos do banco. Aí eu liguei, peguei o cartão, liguei. A última prestação de $400 do cartão foi paga no dia 15. E nunca saiu da minha conta o dinheiro. E nunca faltou. E até agora não tem faltado. Isso é um milagre financeiro. É pequeno para você? Porque você tem muito. Para mim, é grande demais. Para mim é muito grande. O milagre que Deus fez na minha vida, para você, talvez se eu contar o meu testemunho, para você é pequeno. Mas para mim, meu irmão, só eu sei o que Deus fez para mim. Meu irmão, eu fumava desde os 16 anos de idade, desde os 13 anos comecei a fumar. Eu dava aula para criança dentro da igreja. O diabo me tirou através de uma canção que eu fui cantar, por falta de correção. Uma correção, às vezes, que me ofendeu no fundo do meu íntimo. E eu deixei de ir na igreja. Não deixei de ir na igreja, ia na igreja.
mas me afastei de Deus. Mas a palavra de Deus é certa, se você se chegar a Deus, Ele se chegará a vós. Tomei uma decisão com o pastor, me batizei, e Deus transformou minha vida em 6 meses. 6 meses Ele me honrou. Tem essa esposa maravilhosa, cada dia está me corrigindo, com palavras sábias. Às vezes eu brigo com ela, não brigo, mas discuto, brincando. Mas Deus coloca palavras sábias na boca dela para dizer e me corrigir. Aí ela fala bem assim, hoje mesmo ela falou, aí ela falou bem assim, você não leva uma correção, como é que é? Amor, como é que você diz dentro do carro? Nem toda crítica é destrutiva, mas eu brincando com ela, mas eu estava fazendo de pirraça mesmo. Deus tem me honrado. Então chegue-se a Deus, entregue a sua vida para Deus, e Ele vai fazer uma maravilha na sua vida. Meu irmão, eu tomei uma decisão com Deus. Várias vezes eu tentei fazer certas coisas por mim mesmo. A partir do momento que eu dobrei o meu joelho, junto com a minha esposa, prometi a Deus que eu ia levar uma vida digna com Ele. E falei para Ele, eu falei assim, até agora o Senhor tem cuidado de mim através das orações das pessoas cujo qual o Senhor colocou na minha vida. Mas o dia que eu falei bem assim, meu Deus, a partir de hoje eu quero andar por mim mesmo. Eu comecei a orar por mim mesmo, e ali entreguei os meus vícios, entreguei tudo aquilo que me prendia a servir a Deus. E ali, meu irmão, Deus começou a trabalhar. O pastor não sabia, o pastor sabia que eu tinha problemas. Tanto é, se você tem algum problema, pode contar com o seu pastor, ele vai orar por você, vai interceder naquele problema. E é uma pessoa que você pode confiar, ele não vai espalhar o seu problema. Agora, se você contar para um amigo lá fora, meu amigo, ele não vai te dar o ombro. Ele vai te dar o ombro naquela hora. Mas depois ele vai falar, você viu fulano de tal? Nossa, ele está assim. Meu irmão, se ele fala de você, se ele fala de alguém para você, ele vai falar de você para alguém por trás de você. Conta para Jesus onde é a sua dor, porque Ele é o remédio. E Ele vai curar. Se você quer ser libertado de algum vício, entrega o vício na mão de Deus, e Ele vai te libertar. Não só eu tenho testemunho aqui na igreja, eu sei que mais pessoas aqui podem ter testemunhos. Por favor, tira um tempo, fala pelo menos uma palavra aqui dentro da igreja. Você vai edificar a fé de um irmão, às vezes, que está sentado. Você, às vezes, vai edificar a fé de uma irmã que está chorando. Meu irmão, você não sabe, mas aqui dentro da igreja tem pessoas, às vezes, que está enferma, está atribulada, passa por problemas dentro de casa, mas está aqui orando. Não conta para ninguém. Conta o seu testemunho. Se Deus te der uma vitória, conta. Você vai edificar alguém através da sua palavra. Se você recebeu, conta, mas para a glória de Deus. O que eu estou te falando não é para mim, é para a glória de Deus. Eu esperei chegar o extrato para me confirmar a bênção. E é por isso que eu estou contando. E eu fiquei coçando ali, mas eu não gosto de contar nada financeiro. Eu falei bem assim, o pessoal vai falar. Eu falei bem assim, não, eu não vou agradar todo mundo. É para agradar a Deus, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu vou passar, pastor, mas eu sei que o tempo está puxado, mas o pastor sempre pega na minha orelha e eu acabo esquecendo que a gente precisa dar oportunidade para testemunho. Jesus, Ele tem o poder de libertar dos vícios. Seja cigarro, seja bebida. A coisa mais incrível é você ver pessoas, às vezes, anos na igreja e não é liberta ainda. Chega para Deus e conta o teu problema. Chega para o pastor, ora comigo. Chega para o irmão agora e fala, como aconteceu na tua vida? Como é que você foi liberto? Como é que Jesus fez isso? O nosso Deus, o Deus que libertou Ele, pode me libertar, pode te libertar também. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda tuas mãos para a frente. Como é bom nós sabermos que Deus ainda continua trazendo libertação, viu? Você não é um caso isolado, não. Você está dentre muitos daqueles que podem ser libertos, sim. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do doce, meigo Espírito Santo possa estar sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Você está abençoado ao entrar e ao sair. A bênção de Deus sobre a tua vida é permanente. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém, amém. Vamos orar, meus queridos, pela vida do Caleb. O Caleb está passando